Alguma vez você já sentiu que sua casa está te sobrecarregando? Como se cada canto estivesse cheio de coisas que você não sabe se precisa ou se realmente te representam. Essa sensação de caos pode ser exaustiva, mas a boa notícia é que existe uma maneira de transformar sua casa, e com isso, sua vida. Não se trata de regras rígidas ou de buscar a perfeição. Trata-se de se rodear do que você realmente ama, do que tem um propósito para você. Isso é o que o método KonMari nos ensina. Uma abordagem de organização que não é apenas prática, mas profundamente pessoal e significativa. Marie Kondo, a criadora do método, teve sua primeira revelação sobre organização ainda jovem. Como muitos de nós, ela pensava que organizar era sinônimo de eliminar. Seu objetivo era se livrar do maior número possível de coisas, acreditando que a felicidade estava nessa simplicidade. Mas essa obsessão chegou a um ponto crítico. Um dia, após horas seguidas eliminando coisas, ela desmaiou de tanto estresse. E foi nesse momento, ao recobrar a consciência, que teve uma epifania que transformou sua vida. Organizar não é sobre o que você elimina, mas sobre o que você decide manter. Essa mudança de mentalidade é o coração do método KonMari. Em vez de se concentrar no que você quer remover da sua vida, ele te convida a pensar no que você deseja conservar. A pergunta essencial que o método propõe é simples, mas poderosa. Isso me traz alegria? E não se refere apenas a objetos. É uma reflexão mais ampla sobre como queremos viver. A organização, segundo Marie, não é um fim em si mesma, mas uma ferramenta para construir um ambiente que nos apoie e nos inspire. Muitas pessoas relacionaram o método KonMari ao minimalismo, e embora compartilhem pontos em comum, existe uma diferença fundamental. Enquanto o minimalismo defende viver com menos, o método KonMari é o que poderíamos chamar de minimalismo com alma. Não se trata de reduzir seus pertences ao mínimo possível, mas de manter aquelas coisas que você realmente ama, que te fazem feliz e que têm um propósito na sua vida. Em outras palavras, não é sobre quantidade, mas sobre a conexão emocional e funcional que você tem com o que possui. Imagine isto: uma peça de roupa que você usa com frequência porque te faz sentir seguro e confortável. Um livro que te marcou profundamente e ao qual você retorna sempre. Uma fotografia que guarda uma memória que você valoriza. Tudo isso tem lugar na sua vida, mas também está tudo bem deixar ir o que já não te serve mais. Aquilo que foi importante em outro momento, mas agora ocupa apenas espaço físico e mental. Marie nos lembra que não devemos sentir culpa por nos despedirmos de algo. Cada objeto tem um propósito, mesmo que seu propósito tenha sido nos ensinar que não precisamos mais dele. O método KonMari começa com um exercício de imaginação. Antes de começar a organizar, reflita: como seria minha vida ideal? Para algumas pessoas, isso pode significar um espaço minimalista, organizado e sereno, com apenas o essencial. Para outras, pode significar uma casa cheia de arte, livros, lembranças e coleções que amam profundamente. Não existe uma resposta certa. O que importa é que seu espaço reflita quem você é e como deseja viver. Marie Kondo entende que a alegria é pessoal. O que te faz feliz pode não ter significado nenhum para outra pessoa, e está tudo bem. Por isso, seu método não é um sistema rígido, mas um guia para ajudá-lo a tomar decisões alinhadas com seus valores. Por exemplo, talvez você tenha uma peça de roupa que não usa há muito tempo, mas que toda vez que vê, te faz sorrir. Esse objeto tem um lugar na sua vida. Por outro lado, se algo já não desperta emoções positivas, ou não tem um propósito claro, é hora de agradecê-lo e deixá-lo ir. Para começar, você não precisa organizar toda a casa de uma vez.
Marie recomenda fazer isso por categorias: roupas, livros, papéis, objetos diversos e, por fim, itens sentimentais. Mas você também pode adaptar o processo ao que funciona para você. Talvez você queira começar com algo pequeno, como uma gaveta, um armário ou uma prateleira. Pegue cada objeto em suas mãos e pergunte: isso me faz feliz? Isso se encaixa na minha visão de vida ideal? Se a resposta for sim, guarde com cuidado. Se for não, despeça-se dele com gratidão. À medida que você avança, notará algo surpreendente. Organizar se torna um ato de cuidado pessoal. Cada decisão que você toma sobre o que conservar é uma afirmação do que você valoriza e de como deseja viver. E, pouco a pouco, o ato de organizar deixa de ser uma tarefa pesada para se transformar em uma forma de se reconectar consigo mesmo. Isso é o que Marie Kondo descreve como a magia da organização. Não é apenas transformar seu espaço, mas também sua relação com ele. Essa abordagem também se conecta profundamente com o minimalismo. Ambos buscam liberar espaço, não apenas físico, mas também mental e emocional, para o que realmente importa. Mas enquanto o minimalismo tradicional pode parecer austero ou estritamente funcional, o método KonMari nos dá permissão para manter aquilo que nos traz alegria, mesmo que não seja essencial no sentido prático. É minimalismo com alma, porque coloca nossas emoções e valores no centro do processo. A chave está em encontrar o equilíbrio que funciona para você. Para alguns, isso pode significar viver com o básico. Para outros, pode significar se cercar de objetos que contam histórias e trazem felicidade. Não há uma única maneira certa de fazer isso, porque a alegria é algo profundamente pessoal. Quando você terminar de organizar um espaço, sentirá uma mudança imediata. Não apenas será mais fácil encontrar as coisas, mas você também notará uma sensação de leveza e calma. Mas o mais importante é que o que permanece na sua vida terá um propósito claro. Seja prático, emocional ou ambos. Agora que você conhece o método KonMari e como ele vai além do minimalismo tradicional, que tal experimentar essa forma transformadora de organizar? Escolha um cantinho da sua casa, visualize como você gostaria que ele te fizesse sentir e comece a organizar com calma e propósito. Não busque a perfeição, o importante é que cada passo te aproxime de um espaço que realmente te represente e te faça feliz. Se este relato te inspirou, deixe um like e compartilhe com quem você acredita que pode se beneficiar dessa perspectiva. Inscreva-se no canal para mais conteúdos sobre como transformar sua casa e sua vida com intenção e significado. Vamos juntos criar um ambiente que reflita o que realmente importa.